que é a inflação? A gente pode falar que a inflação é o juro composto da destruição monetária, mostrando como o dinheiro, em comparação a bens e serviços, vai perdendo valor ao longo do tempo. E talvez melhor do que explicar o que é inflação é mostrar em termos numéricos o que ela fez com o poder de compra do seu dinheiro. Pegando de julho de 94, quando foi criado o Plano Real, até o momento, nós temos quase 600% de inflação acumulados pelo índice chamado de IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E se você pensa que isso já é muita coisa, então você pode também olhar um outro índice e se surpreender ainda mais, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Medindo pelo IGPM, a inflação acumulada no mesmo período chegou ao patamar de mais de 1000%. 4 dígitos de inflação ao longo de apenas 27 anos. E isso porque o Plano Real é reconhecidamente um sucesso. Inclusive, olhando para o passado, eu penso até que era muito improvável que ele viesse de fato a dar certo. Porque nós vemos o Plano Real como um sucesso devido à nossa péssima história monetária, que é tão ruim que hoje a inflação que nós temos em um ano, e podemos dizer que a média dos últimos anos ficou em torno de mais ou menos uns 5%, é a inflação que nós tínhamos em dias, às vezes até no período de um único dia, nas épocas anteriores ao Plano Real, sobretudo no final da década de 80. E sempre que a gente fala do passado do Brasil anterior ao Plano Real, um passado altamente inflacionário, afinal, de 1954 a 94, ao longo de 40 anos, nós tivemos sempre inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 e algumas vezes até de 4 dígitos. Isso apenas no intervalo de um ano. Mas as pessoas pensam, olha, isso é um problema do passado, não vai mais afetar o futuro, não como foi lá atrás, com índices inflacionários realmente muito altos. E será que de fato a inflação é apenas um problema do passado ou ela pode voltar ainda a assustar no presente? Eu pessoalmente acho que isso é possível, porque afinal de contas, pegando todo o nosso longo histórico, essa parte de controle monetário um pouco maior pode ser só um piscar de olhos dentro de uma grande história de destruição financeira. Mas para que você entenda por que a inflação é tão ruim, eu vou te dar agora 4 motivos principais para que você tome cuidado com a inflação e fique muitas vezes ressabiado ao ver que o índice está chegando a patamares mais altos, novamente voltando, por exemplo, à casa de 2 dígitos no ano. E a gente pode até falar que esses 4 motivos seriam os 4 cavaleiros do apocalipse da inflação. E para que você entenda quais são os 4, estamos falando de um descolamento de salário e custos, de um espiral inflacionário, do descarte de uma economia com pensamento de longo prazo e uma última parte que mexe diretamente com a qualidade de vida do cidadão. Então, pegando ponto por ponto para que essa ideia fique mais clara. Normalmente a gente associa a inflação com aumento de preços, e essa é a consequência da inflação no final das contas. E acontece porque o governo foi lá e aumentou a oferta monetária, criando muito mais moeda para um mesmo número, ou um número que não cresceu tão rápido, de bens e serviços comercializados. Então, com isso, o preço das coisas acaba aumentando ao longo do tempo. E o seu salário ou a sua remuneração não costuma acompanhar, na maior parte das vezes, essa subida dos preços. Pegue alguns itens que subiram nos últimos tempos, aí, na casa de 10%, 20% no mercado, por exemplo. Você teve o mesmo aumento em termos salariais que o preço desses itens? Muito provavelmente não. Como exemplo, a gente pode usar até o IGPM dos últimos 12 meses, um índice inflacionário que geralmente é usado no reajuste de aluguéis. O IGPM subiu mais de 30%. Quanto o seu salário aumentou nos últimos tempos em comparação? Talvez ele tenha subido só aquele leve reajuste responsável ali por dar uma sobrevida para quem ganha um salário mínimo. Talvez menos do que isso, ele pode inclusive ter baixado, porque nós vivemos agora reflexos de um fechamento da economia ainda. Então teve muita gente faturando menos nesse período. Mas de todo modo, pense de forma genérica, enquanto um aumento de 30% no custo que você teria de aluguel poderia impactar a sua vida. Então, para que isso não acontecesse, esse descolamento entre o seu custo de vida e aquilo que você ganha, você teria que dar um jeito de conseguir uma remuneração maior, para que isso não viesse a te afetar. E é nesse ponto que nós podemos entrar no item 2, nessa espiral inflacionária. Porque muitas vezes o governo vai lá e fala, bom, se a inflação foi de 10%, então vamos aumentar os salários em 10% também. Só que isso serve para quem ganha salário. Tem os empreendedores que olham para isso e falam, bom, nossos preços também têm que aumentar
em 10%. E daqui a pouco toda a economia está indexada à inflação, criando uma certa experiência inercial. Os preços passam a subir porque as pessoas acreditam que os preços devem subir. Isso aconteceu muito em épocas passadas, com o reajuste de preços constantes, antes do Plano Real. Simplesmente a percepção das pessoas de que os preços iriam continuar subindo eram responsáveis pela subida dos preços de fato, com o comerciante sempre se adiantando para remarcar, com medo inclusive de que o governo, tentando solucionar aquele tipo de problema, que ele mesmo criou, na maior parte das vezes, através do aumento da oferta monetária, viesse a, de uma hora para outra, adotar algum tipo de medida para congelar os preços, de modo que aquele comerciante que já reajustou teria uma vantagem competitiva sobre aquele que não reajustou e não pode mais reajustar devido a uma proibição do governo. E perceba que essa preocupação diária com o aumento de preços pode levar ao item 3, o fim de um pensamento econômico de longo prazo, o que é tremendamente negativo para a economia de um país. Porque pensando num conceito econômico chamado de preferência temporal, fica mais fácil de entender esse assunto. Nós, como seres humanos, somos imediatistas. Então a gente tende, por natureza, assim como os outros animais, a pensar muito mais no presente e menos no futuro. Um exemplo disso são as crianças. Crianças são seres imediatistas por natureza. Se ninguém ensinar, elas permanecem sendo assim. Elas pulam da satisfação de uma necessidade imediata para outra. Mas à medida que vão amadurecendo, as crianças, quando viram adolescentes, por exemplo, entendem que elas têm que abdicar um pouco do hoje ao ir para a escola fazendo coisas que não gostam para que possam ter um futuro mais rico. Após terem um tempo de dedicação ao ensino, elas entendem que vão aumentar sua produtividade futura. Na faculdade é a mesma coisa. Jovens abrem mão de um tempo grande durante 4, 5, às vezes 6 anos da sua vida para se especializar e ganhar mais lá na frente. Então a marca do homem maduro é pensar a longo prazo. Mas quando você chega num ambiente de inflação muito alta, o que acontece é que você se preocupa cada vez mais com o curto prazo e não tanto com o longo, porque afinal de contas, como se preocupar com o longo prazo se você nem tem como fazer os cálculos econômicos direito? Se o preço do dinheiro não para de variar em relação aos bens e serviços, você não sabe o quanto vai comprar, você não sabe as condições futuras. Então, naturalmente, você começa a parar de enxergar esse longo prazo e volta a agir como uma criança, sendo cada vez mais imediatista. E no final, isso pode levar a gente até o exemplo do que aconteceu em épocas anteriores ao Plano Real, onde as pessoas só pensavam no dia seguinte. Havia o tal do investimento chamado de overnight, onde o pessoal fazia fila no banco no final do dia para depositar o seu dinheiro para que ele fosse corrigido por um índice que daria uma proteção contra a inflação, para no dia seguinte todo mundo fazer fila de novo para resgatar o dinheiro e poder consumir já com os preços geralmente reajustados pelos comerciantes. Então a vida do brasileiro era pensando dia a dia e nunca em horizontes muito longos. E o problema é que o que gera mais crescimento econômico é sempre o investimento de longo prazo. É o empresário, por exemplo, pegar os lucros que ele teve ao longo de um ano inteiro e investir na criação de uma fábrica que só ficará pronta daqui a 3 anos, e depois desses 3 anos, a produtividade da empresa dele vai aumentar muito e com isso ele vai ganhar mais dinheiro, gerando mais empregos. E agora quem tem emprego passa a ter renda, se tem renda passa a consumir. E o consumo de uma pessoa acaba virando a renda de outros e a roda da economia ela acaba girando. Esse tipo de pensamento, ele acaba. E com isso o país acaba crescendo menos. E o último ponto é que durante todo esse ciclo, onde os custos aumentam mais do que aquilo que você ganha pela sua capacidade laborativa, onde você começa a ter um espiral inflacionário com o preço subindo no movimento inercial, e onde as pessoas passam a pensar cada vez mais no curto prazo, abrindo mão do longo prazo, a qualidade de vida da pessoa afetada pela inflação piora drasticamente. Converse com alguém mais velho para ter noção de como foi a época do Brasil com uma inflação descontrolada. As pessoas passavam horas do seu dia simplesmente consultando preços e encartes de jornal, indo de mercado em mercado para tentar obter mercadorias por preços mais baixos, fiscalizando uns aos outros para ver se eles não estavam desrespeitando algum tabelamento maluco que o governo fizesse naquele momento. Então pensa no tanto de horas que essas pessoas gastavam com isso, deixando de produzir. Com a economia toda sendo menos produtiva, todo mundo crescia menos. Com menos crescimento, as pessoas tinham menos dinheiro. Se elas consumiam menos no final das contas, como o consumo delas vira renda de outras pessoas, a renda também era afetada. E com uma grande preocupação, um grande estresse quanto a como seria o futuro, já que eles não sabiam nem o que seria do amanhã,
quanto mais de alguns anos à frente.